Você sabia que a luz é muito rápida? Ridiculamente rápida. Ela viaja a 186 mil milhas por segundo, o suficiente para circundar a Terra, 7,5 vezes em um único segundo, 500 m e 4 horas para cruzar os Estados Unidos da América. A luz teria circulado o planeta 27 mil vezes nesse mesmo período. A luz está realmente em uma liga própria. É o limite de velocidade final da natureza, nada pode ir mais rápido. Mas e se a luz, essa força imparável, de repente pisar no freio e desacelerar muito, muito devagar? Como o universo mudaria? O que aconteceria com a vida como a conhecemos? Descubra no episódio de hoje do The Infographics Show e se a luz fosse realmente lenta. Historicamente, acreditava-se que a luz se propagava instantaneamente. Aristóteles também participou desse debate na Grécia Antiga, alegando que a luz não se deslocava, apenas existia. Acontece que Aristóteles estava muito errado, mas levaria centenas de anos até alguém descobrir isso. Avançando para o século XVI, e Galileu Galilei decidiu enfrentar o mistério da velocidade da luz. Seu plano genial envolvia lanternas e topos de colinas. Ok, parece simples, mas dê crédito a ele, estava à frente de seu tempo. Duas pessoas em topos de colinas distantes sinalizavam uma para a outra com lanternas. Galileu queria medir a velocidade da luz, cronometrando o atraso entre as revelações. Absolutamente. Eficiente, nem tanto. Porém, a velocidade da luz era muito alta para os instrumentos de medição da época de Galileu, mas eis a questão. Seu experimento e sua curiosidade não falharam realmente. E é aí que começa toda a descoberta científica, com alguém ousado o suficiente para questionar o impossível. Mas em 1676, o astrônomo dinamarquês Ole Romer resolveu isso acidentalmente. Ele estava cronometrando a lua de Júpiter, Io, enquanto ela sumia atrás do planeta, e notou algo estranho. Os eclipses não se alinhavam perfeitamente. Os eclipses em Júpiter atrasavam quando a Terra estava mais distante, mas adiantavam quando estava mais próxima. Foi quando Homer teve uma realização revolucionária. A luz não viajava instantaneamente, apenas se movia extremamente rápido. Usando os dados, ele calculou sua velocidade para ser cerca de 131 mil milhas por segundo. Com o número em mãos, os cientistas continuaram a refiná-lo. Com o tempo, os experimentos se tornaram mais precisos, usando espelhos rotativos, rodas dentadas, topos de montanhas e tubos de vácuo. Eventualmente, eles acertaram 186 mil milhas por segundo. Mas e se a estimativa inicial de Romer estivesse correta? Então vamos diminuir a velocidade da luz para 131 mil milhas por segundo. Ainda rápido, claro, mas agora está notavelmente arrastando. Na Terra, essa luz mais lenta geraria efeitos surpreendentes, especialmente em como vivenciamos o tempo e a comunicação. Mas as verdadeiras diferenças seriam reveladas em vastas distâncias, onde o atraso da luz se torna impossível de ignorar. Vamos dar uma olhada em como uma velocidade de luz mais lenta afetaria a maneira como observamos os planetas. Mas primeiro, precisamos aprender um pouco de teoria para entender como a luz se comporta quando os objetos estão em movimento. Isso nos leva a um conceito-chave, o efeito Doppler. Você provavelmente já ouviu falar do efeito Doppler. É por isso que o som da sirene de uma ambulância em movimento muda de tom. O som aumenta conforme a ambulância se aproxima e diminui quando ela se distancia. Conforme a ambulância se move, ela comprime as ondas sonoras à frente, aumentando o tom, e as estica atrás, diminuindo o som. A luz também se comporta assim. A luz é tanto uma onda quanto uma partícula, e assim como o som, sofre o efeito Doppler. Astrônomos têm observado esse comportamento em galáxias distantes por décadas. Conforme as galáxias se distanciam, sua luz se alonga, deslocando-se para o vermelho do espectro. Isso é conhecido como desvio para o vermelho, e quanto mais distante a galáxia, maior o efeito. Vamos imaginar isso em um universo onde a luz se move mais lentamente. As mudanças seriam dramáticas, não só para as estrelas. À medida que a Terra e Júpiter se afastam, a luz de Io apareceria notavelmente mais vermelha, esticada pelo atraso em seu tempo de viagem. Com uma velocidade reduzida de 131 mil milhas por segundo, esse desvio para o vermelho seria muito mais pronunciado
do que o que observamos hoje. O efeito Doppler se intensificaria, gerando uma mudança de cor marcante na luz de estrelas e planetas distantes, transformando nossa percepção do cosmos. Porém, isso é só o início. Embora esse desvio para o vermelho pareça dramático, ele é insignificante perto dos efeitos visuais que veríamos conforme a luz diminuísse ainda mais. Para entender como as coisas seriam incríveis, precisamos explorar a teoria que governa a natureza da luz e do universo, a relatividade especial de Einstein. Ela explica por que a velocidade da luz é o limite universal final e por que diminuí-la reescreveria as regras do tempo e espaço como conhecemos. Em nosso universo, nada pode viajar mais rápido do que a luz, nem matéria, nem informação. Para fazer isso, seria necessário uma quantidade infinita de energia. E se um objeto atingisse a velocidade da luz, sua massa também se tornaria infinita, tornando impossível para qualquer coisa com massa acompanhar. Essa ideia ela é capturada na famosa equação I igual a mc ao quadrado, onde I é energia, m é massa e c é a velocidade da luz. Essa equação revela que até pequenas quantidades de massa contêm uma enorme energia, devido à alta velocidade da luz. A velocidade da luz não é apenas rápida, ela é central para tudo. Está entrelaçada na estrutura da realidade, sendo uma constante fundamental nas leis da natureza. E esse é o ponto crucial. A velocidade da luz não muda em relação à rapidez com que você está se movendo. Para explicar por que isso é tão impressionante, Einstein usou um experimento mental envolvendo um trem e uma tempestade de relâmpagos. Imagine-se parado próximo a uma ferrovia durante uma tempestade com raios. No instante em que um trem está entre duas árvores, um relâmpago atinge as duas ao mesmo tempo. Da sua perspectiva parada, os relâmpagos ocorrem simultaneamente, como esperado. Mas é aqui que fica fascinante. Agora imagine que você está sentado dentro do trem, viajando quase à velocidade da luz. Para sua surpresa, um raio parece acontecer antes do outro. Por quê? Isso ocorre porque você está se movendo em direção ao raio na frente do trem, fazendo-o aparecer mais cedo, enquanto se afasta do raio traseiro, atrasando-o. Da sua perspectiva, o raio à frente pisca primeiro e o atrás parece atrasar. É aqui que a teoria de Einstein se aplica. Mesmo que as pessoas estejam em posições e velocidades diferentes, concordarão que a velocidade da luz permanece exatamente a mesma. Mesmo que a pessoa no trem veja os raios em momentos diferentes, ela concordará que a velocidade da luz do raio até seus olhos é constante. Essa percepção levou Einstein a uma conclusão inovadora. O tempo em si não é absoluto, ele se estica e encolhe dependendo da sua perspectiva. Com isso em mente, vamos explorar como nossa percepção do tempo mudaria se a luz diminuísse ainda mais a velocidade. Primeiro, precisamos aprender outro conceito: dilatação do tempo. Esta é uma das consequências mais famosas da teoria da relatividade especial de Einstein. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo flui para você em relação a alguém parado. Imagine alguém viajando perto da velocidade da luz. Enquanto poucos anos passam para eles, décadas podem passar na Terra. Eles envelheceriam muito mais lentamente do que quem ficou para trás. Em suma, o tempo é relativo ao observador, não passando na mesma velocidade para todos. Em aplicações reais, a dilatação do tempo pode ser imperceptível na escala do nosso cotidiano, mas tem efeitos práticos. Pegue o satélite Sistema de Posicionamento Global, por exemplo. Os relógios atômicos em órbita da Terra experimentam o tempo de forma diferente dos relógios no solo devido às altas velocidades. A alta velocidade deles no espaço faz com que marquem o tempo um pouco mais rápido do que os relógios na Terra. Para manter o sistema de posicionamento global preciso, os engenheiros consideram diferenças de microsegundos, garantindo que o sistema fique perfeitamente sincronizado. Sem esses ajustes, as direções do seu sistema de posicionamento global poderiam estar erradas por quilômetros. Se a velocidade da luz fosse menos de 10.000 milhas por segundo, a dilatação do tempo seria muito mais extrema e o tempo se comportaria de maneira imprevisível. Seu fluxo pode parecer quase aleatório, dependendo da velocidade. Como se mover rapidamente na Terra não é prático, vamos deixá-lo no espaço por um momento a mais para este experimento mental. Quanto mais rápido você viajar no espaço, mais sentirá o tempo desacelerar.
Se a luz fosse muito mais lenta do que é agora, a diferença entre o tempo passando para você e para alguém na Terra se tornaria ainda mais extrema. Se você viajasse nessa velocidade mais lenta, sentiria que apenas alguns momentos se passaram, enquanto na Terra poderiam se passar décadas ou séculos no mesmo período. Mas não apenas o tempo ficaria estranho, o próprio tecido do espaço começaria a se distorcer. Em velocidades lentas, objetos em movimento pareceriam distorcidos para observadores parados. Coisas que consideramos garantidas, como o fluxo de um segundo ou a distância até um objeto, pareceriam completamente estranhas. Uma nave espacial acelerando em sua direção pareceria rápida e muito menor do que realmente é, pois sua forma se comprime diante de seus olhos. Essa experiência bizarra pode ser explicada por outro conceito importante: a contração do comprimento. Vamos decompor este conceito passo a passo, diminuindo ainda mais a velocidade da luz e voltando à Terra para testemunhar o caos que isso poderia desencadear. Na relatividade especial, a contração do comprimento descreve como objetos em alta velocidade parecem mais curtos para um observador estacionário. Então, se você está se movendo a uma velocidade quase igual à da luz, o comprimento dos objetos que se movem com você pareceria esmagado na direção do viajante. Quanto mais rápido você vai, mais comprimidos eles ficam. No entanto, esse efeito depende da posição do observador. Para quem se move com o objeto, ele parece normal, mas para alguém parado, o objeto pareceria muito mais curto. Vamos explorar o que aconteceria se você fosse um objeto parado no chão e um trem passasse rapidamente por você, mas a velocidade da luz agora é de 500 milhas por segundo. Neste cenário, os efeitos da relatividade especial, como a contração do comprimento e a dilatação do tempo, seriam muito mais evidentes. Com a luz viajando a 500 milhas por segundo comparada à sua velocidade usual de 186 mil milhas por segundo, tudo, desde a percepção básica do tempo até a aparência dos objetos, seria distorcido. Quando o trem passa por você, além de parecer diferente, seu comportamento também seria completamente estranho. Vamos colocar você em uma estação de trem. O trem mais veloz do mundo passa rugindo a incríveis 600 km por hora. Estamos usando o trem mais rápido para nos aproximar da velocidade da luz. Os 600 km/h enquanto a 600 km/h enquanto a luz viaja a 800 km/h. Conforme isso ocorre, você perceberá instantaneamente o efeito Doppler em ação. Lembra dos planetas e do desvio para o vermelho? Você verá isso aqui também. À medida que o trem avança em sua direção, a luz de sua frente será fortemente comprimida, fazendo com que o trem pareça significativamente mais azul do que o normal. Quando o trem passa rapidamente, a luz traseira será esticada, tornando-o um vermelho assustador. Essa mudança de cor não seria sutil, mas sim dramática, transformando completamente a aparência do trem. Então, à medida que o trem passa correndo, algo muito estranho acontece. Segundo a relatividade especial, objetos em alta velocidade parecem mais curtos na direção do movimento. No entanto, neste caso, a luz está se movendo tão lentamente que o comprimento do trem não apenas diminuiria, mas a maneira como a luz viaja da frente para a traseira do trem faria com que o trem parecesse distorcido. Mas dentro do trem, tudo pareceria normal para os passageiros. O tempo fluiria como sempre para eles. Porém, para você na estação de trem, as coisas pareceriam bem diferentes. Agora, isso é tudo em teoria, mas você pode fisicamente desacelerar a luz? Acontece que desacelerar a luz é um fenômeno físico real, mas está longe de ser simples. O comportamento da luz muda quando passa por certos materiais e a maneira como ela desacelera depende do material e da interação entre a luz e esse material. Para entender isso, vamos analisar algumas perspectivas diferentes, cada uma oferecendo uma visão única sobre por que e como a luz desacelera. A primeira forma de pensar nisso é por meio de ondas. Imagine a luz como uma onda de campos elétricos e magnéticos, como descrito pelo grande físico James Clerk Maxwell. Quando a luz entra em um material como vidro ou água, ela encontra partículas carregadas dentro dos átomos do material, prótons e elétrons. As partículas se movem em resposta às ondas eletromagnéticas da luz, gerando suas próprias ondas minúsculas,
As novas ondas interagem com a onda de luz original, causando um atraso e retardando a jornada da luz através do material. Em essência, a onda de luz fica presa nas interações com as partículas carregadas ao redor, fazendo com que se mova mais lentamente. Agora vamos adotar uma abordagem diferente e refletir sobre o próprio material. Todo material, seja vidro, água ou algo mais, é composto por átomos e moléculas que estão sempre em movimento. Mesmo em sólidos, as pequenas partículas vibram constantemente. Essas vibrações geram pequenas perturbações no material denominadas fônons. Quando a luz entra em um material, ela pode interagir com as partículas carregadas e com as vibrações. Essa interação cria uma partícula híbrida chamada polariton, que é uma combinação de um fóton e um fônon. Os polaritons viajam mais devagar que os fótons normais devido às vibrações do material, reduzindo a velocidade geral da luz. Nesta visão, a luz não apenas passa pelo material, ela se transforma em polaritons, que têm propriedades diferentes e viajam mais devagar. Agora vamos adotar a abordagem mais moderna. A luz pode ser considerada como um fluxo de partículas ou fótons em vez de uma onda suave. Quando os fótons passam por um material, sua jornada se torna mais complexa. Em vez de apenas se moverem pelo material, os fótons são absorvidos por elétrons que então reemitem novos fótons. Os fótons reemitidos sofrem um leve atraso conforme são absorvidos e liberados pelos elétrons. Esse processo, conhecido como espalhamento, desacelera a jornada do fóton através do material. Os atrasos das várias interações indicam que, apesar dos fótons serem constantemente absorvidos e recriados, seu avanço no material é consideravelmente mais lento. Um cientista conseguiu desacelerar a luz quase até uma parada completa, algo que parece inacreditável. Por enquanto, a luz ainda tem certa velocidade, mas as coisas estão enlouquecendo a cada segundo. Vamos reduzir a velocidade da luz para apenas 10 metros por segundo, isso mesmo, 10 metros, não milhas. Desta vez, vamos colocar um carro na sua frente, movendo-se a 5 metros por segundo, metade da velocidade da luz. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Neste ponto, precisamos introduzir outro fenômeno teórico, o efeito de holofote. Essa é uma consequência fascinante de se mover em altas velocidades, diretamente ligada aos fótons recém-mencionados. O efeito de holofote pode ser explicado de modo similar à percepção de mudanças na chuva quando nos movemos. Ao caminhar na chuva, você encontra mais gotas do que se estivesse parado, pois está se movendo em direção à chuva. Mas as suas costas, protegidas pelo seu corpo, não recebem a mesma quantidade de chuva. O mesmo ocorre com os fótons quando você se move em direção a eles. Ao se aproximar de um objeto, você caminha em direção aos seus fótons, fazendo-o parecer mais brilhante. Este é o efeito de luz de busca. Vamos aplicar esse conceito a um carro se movendo a metade da velocidade da luz, a versão mais lenta. O carro corre em sua direção e os fótons vindos dele, já relativamente lentos comparados à velocidade do carro, estariam mais densamente compactados na direção do movimento. Para você parado, o carro pareceria mais brilhante ao se aproximar, pois você caminha em direção aos fótons mais do que se o carro estivesse parado. Isso resulta em um efeito de brilho conforme o carro acelera em sua direção, parecendo que o veículo brilha mais intensamente à medida que se aproxima. No entanto, as coisas não param por aí. Conforme o carro passa e se distancia, ocorre o efeito contrário. Agora você está se afastando dos fótons em vez de caminhar em direção a eles. Isso significa que menos fótons irão atingir você e o carro parecerá mais fraco conforme se distancia. Como resultado, o carro parece mais escuro à medida que se afasta, pois você está se protegendo da luz emitida por ele. Claro, você também experimentaria outros efeitos já abordados neste vídeo, e cada um deles se tornaria mais bizarro com a redução da velocidade da luz. Então vamos fazer exatamente isso. Digamos que a velocidade da luz agora seja de cerca de 18 pés por segundo. Isso significa que o carro está viajando a cerca de 90% da velocidade da luz. O carro agora sofre uma contração de comprimento notável, mas em vez de parecer esmagado, parece ter rodado levemente. Esse efeito incomum
é devido à interação entre o carro em movimento e os fótons desacelerados. O resultado é uma visão distorcida e deformada do carro, algo totalmente fora do nosso cotidiano. Além disso, ainda temos que introduzir mais dois efeitos: a transformação de Lorentz e o efeito de tempo de execução. Já mencionamos objetos se deformando de maneiras estranhas com a redução da velocidade da luz, mas não nomeamos esse fenômeno. A transformação de Lorentz ocorre em velocidades próximas à luz, fazendo com que o espaço e o tempo se deformem. Os objetos ao redor podem parecer distorcidos, como se o mundo estivesse se curvando ao seu redor. A deformação do espaço se acentua conforme a luz diminui, tornando o ambiente familiar em uma paisagem surreal. Quanto ao efeito em tempo real, ele faz você ver coisas do passado. Sim, o passado. Quando você se aproxima da velocidade da luz, a luz dos objetos demora mais para chegar até você, então você os vê como eram no passado, não como são no presente. É como observar o passado se desenrolando diante de você, gerando um curioso atraso visual. Agora vamos transpor esse cenário para a sua vivência hipotética. Vamos dizer que você está caminhando a uma velocidade média de 4 pés por segundo, e essa também é a velocidade da luz. Conforme você se move, o mundo ao seu redor se transforma de maneiras estranhas e vertiginosas. A luz não se comporta mais como o esperado. Como a luz leva tempos diferentes para chegar aos olhos, dependendo da distância, tudo começa a se esticar e dobrar. Com o deslocamento da luz infravermelha para o espectro visível, partes destes são empurradas para a faixa ultravioleta. Isso significa que o mundo à sua frente começa a parecer mais azul, além das cores visíveis habituais. Enquanto isso, os pontos mais distantes da visão podem aparecer brancos conforme a luz se desloca para ondas ultravioletas de maior energia. Mas o mais impressionante dessa experiência é a distorção. Conforme você anda, tudo parece se deformar ao redor. Os objetos à sua frente aceleram, como se o tempo estivesse acelerando. Por outro lado, as coisas atrás de você desaceleram, como se estivessem congeladas no tempo. De fato, como a luz demora mais para chegar de distâncias maiores, até mesmo a visão dos seus pés é atrasada em cerca de 180 milissegundos, você está constantemente se vendo no passado, e cada movimento que você faz parece parte de uma realidade surreal que dobra o tempo, tudo isso a uma velocidade de cerca de 4 pés por segundo. 4 pés por segundo pode parecer muito lento, mas e se reduzíssemos isso a zero? Foi exatamente isso que Lena Hall, uma brilhante física de Harvard, conseguiu em 2001. Ela criou um condensado de Bose-Einstein, uma nuvem de átomos gasosos resfriados quase ao zero absoluto, a temperatura mais fria possível. Para isso, ela vaporizou sódio em um forno, liberando os átomos antes de atingi-los com um laser para desacelerá-los, interrompendo suas vibrações. Esse gás ultrafrio se tornou uma das substâncias mais geladas na Terra. Mas a verdadeira mágica ocorreu quando um feixe de luz atravessou o condensado de sódio. Ao passar por ele, a velocidade da luz reduziu a um rastejar. Mas Hall não parou por aí. Ela e sua equipe conseguiram até mesmo parar completamente a luz. Hall e sua equipe conseguiram esse feito impressionante ao passar um pulso de laser por um gás de átomos de sódio. Durante o processo, eles desligaram um feixe de laser parando completamente o pulso de luz. Quando religaram o feixe de acoplamento, surpreendentemente a luz retomou sua jornada como se nada tivesse ocorrido. Digamos que estamos prestes a desacelerar ou até mesmo parar completamente a luz em todo o universo. O que aconteceria? Fundamentalmente, alterar a velocidade da luz modificaria a estrutura do espaço-tempo. A matéria, intimamente ligada à luz, seria gravemente afetada. Se outras constantes fundamentais, como a constante de estrutura fina ou a massa das partículas também mudassem ao alterar a velocidade da luz, as consequências seriam desastrosas. Os átomos e as moléculas poderiam mudar de tamanho e não se manterem unidos corretamente. A química que nos mantém vivos provavelmente se desintegraria, tornando-se uma experiência breve. Mesmo que você sobrevivesse miraculosamente a essa mudança drástica, o universo pareceria completamente alienígena, com cores diferentes, o tempo distorcido e partes da realidade possivelmente irreconhecíveis. No fim, é fácil tomar como certa a velocidade da luz, mas sua constância é o que molda o universo em que vivemos.
Ela define nossa percepção de tempo, espaço e tudo mais. Sem ela, nossa realidade se desintegraria de formas inimagináveis. Se a velocidade da luz pudesse mudar, como você se adaptaria a uma realidade em constante mudança e distorção diante dos seus olhos? Deixe-nos saber nos comentários. Confira agora o vídeo e se a Terra parasse de girar, minuto a minuto, ou clique neste vídeo.